Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido é o Senhor e Salvador de nossa alma. Amém? Glória a Deus. Mais um vídeo aí para a glória do Senhor e para o bem daqueles que absorverem. Hoje o assunto é a nossa nova identidade em Yeshua. Porque é importante que sejamos renovados na mente. Sejamos pessoas espirituais, pessoas ligadas na compreensão da letra de modo espiritual, amém? Então importa que sejamos adoradores em espírito e em verdade. Para tudo que é positivo, é necessário que haja uma renovação, que haja uma compreensão, seja de votos ou de questões que realmente são favoráveis à vida, são favorável à compreensão, né, da vida espiritual de Deus. Então, é muito comum, o que vai ser colocado aqui, é comum de se ver, né, na vida do mundo, porque falando de num contexto geral, no que diz respeito em partes, existe um povo, alguns que não amadureceram, alguns que não compreendem a palavra de modo espiritual, aos que não foram revelados. Então, diversas classes, né? E existem aqueles que já conheceram e que zombam, que repudiam e que não aceitam nenhuma argumentação no que diz respeito ao Filho de Deus, Yeshua. Eu preciso colocar dessa maneira, amém? Quem é espiritual discerne todas as coisas. E quem é espiritual e discerne todas as coisas, a esses que foram revelados, apenas quando essas pessoas só precisam iniciar a sua fala, a gente já tem descrédito, porque sabe que não vai sair nada de bom. Por quê? Porque não foram revelados. Pode ter todo o conhecimento, né, que tiverem, mas não são espirituais, não se tornaram espirituais porque estão classificados lá em Romanos 3. Aqueles que conheceram a Deus e o seu eterno poder, mas não se curvaram a Ele, decidiram prestar suas devoções a outros deuses criados, mas não ao Deus criador dos céus e da terra. Então, se não dá crédito ao Filho, não está dando ao Pai. Isso é uma afirmação muito séria. E falo com base de estudo. Quem repudia o Filho, quem não aceita o Filho, também não tem o Pai. Não é porque a Bíblia fala isso, mas é porque se percebe que quando nega o Filho, nega o Evangelho, de Mateus para Apocalipse, essa pessoa não tem conhecimento de Deus. Tem conhecimento de Gênesis a Malaquias. Tem conhecimento do livro dos profetas. Mas de um modo, como diria aí Davi, sobrenatural. E eu coloco minhas palavras, de um modo sobrenatural, o Senhor não permite que eles se tornem espirituais. Essa é uma afirmação com base em conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então só é possível essa riqueza de conhecimento aos que são aquebrantados, aos que são humildes, aos que têm atitudes louváveis a seu próximo. Então o Criador abre o entendimento, porque é Ele que conhece a nossa intenção. É Ele que sabe das nossas intenções, né? E o que vai ser colocado aqui é o que eu queria colocar já há um tempo, mas tudo tem o seu tempo. Como o primeiro vídeo, cego de nascença, depois, se não me engano, o outro, para Deus nada é impossível. E aí teve o outro que
Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Dei algo para comer, né? O Senhor fala ali para os discípulos, dei algo para comer, mais ou menos assim. Então são 200 e poucos vídeos aí edificantes para a compreensão espiritual da letra, amém? E essa aqui é a mensagem para o cristão que já nasceu do Espírito, mas também os que estão em caminho. Então você que já está acompanhando aí já há um tempo, você vai ser presenteado com esse conhecimento, embora acredito, se tem hábito de ler a Bíblia, já conhece o livro de Colossenses. E Colossenses 2 tem riquezas de detalhe, de afirmação, de instrução, de palavras que para alguns podem parecer insulto, porque vai ser dificultoso a compreensão. Porém, para os que já entendem, são espirituais, vão ficar regozijantes, porque vão entender, puxa vida, esse é o caminho a seguir, é o caminho verdadeiro, é o caminho da edificação, é o caminho da plenitude, é o caminho da vida eterna, é o caminho daqueles que de fato estão em comum acordo com o Senhor e Salvador Yeshua, Cristo, ao qual foi a Ele tudo sujeito, até que tudo se cumpra e retorne para o Pai. Amém? Então tá aí, né? O título, A Nossa Nova Identidade em Yeshua. É importante que tenhamos aí a nossa identidade de fato no Filho. Amém? Então vou dar início aqui Colossenses 2. Vai dizer, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Até aqui por enquanto. Se por acaso, gente, cair o vídeo aí, eu continuo depois, tá? A preocupação do apóstolo aqui é compreensível, já que ele não poderia, da forma como ele almejava, instruir todas as pessoas de modo presente, pessoalmente. E porque havia necessidade, né? As pessoas estavam sendo alimentadas de um novo conhecimento, poderoso, extraordinário. E elas precisavam absorver, crescer nesse conhecimento, importa que cresça na graça, no conhecimento de Deus. Então, eles precisavam crescer. E para isso eles precisavam ser instruídos. Era um conhecimento novo. Eram e são aqui conhecimentos que transformaria o culto, transformaria o procedimento de vida e a responsabilidade do indivíduo. Amém? Continuando aqui, versos 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Para que não fique aqui, isso é uma heresia, né? O apóstolo já morreu, estava falando do Espírito, como assim? Não, é importante que se entenda isso daqui. Ele está colocando a questão do comum acordo, a questão de estarem alinhados em um único Espírito, que torna possível todas as coisas. Torna possível a harmonia, torna possível a comunhão, né? Então, ele estava focado nisso, né? Quando ele coloca essa questão e ele coloca no finalzinho, vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ele se alegra, porque ele está vendo que as pessoas estão absorvendo e estão andando de acordo como tem que ser. Então, essa eu acredito que tenha sido
a grande preocupação do apóstolo até os seus últimos dias. Porque a sede é grande de quanto mais pessoas libertas, preparadas para continuar levando o mesmo conhecimento que ele estava levando, o desejo dele era muito profundo, né? E esse tem que ser o nosso desejo também, independente das barreiras que sejam impostas. O evangelho é que subsiste, persiste em continuar aí até que tudo seja concluído, porque tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, né? E aqui tem um subtítulo, porém o capítulo é seguinte, vai falar livres do legalismo por meio de Cristo. Já inicia instruções extraordinárias, que ao invés de serem recebidas como uma afronta, precisa ser recebida como um alívio, tá? Verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele. Olha aqui, um ponto, o primeiro ponto muito extraordinário. Enraizados. Precisa estar profundos, né? Como a palmeira aí. Vem o vento, capenga para um lado, para outro, mas a raiz é profunda. Não tem contratempos ou dificuldades que derrube. Amém? Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. 2 pontos, a fé e a gratidão. A fé, para que ela seja a fé, a fé que se possa dizer, essa é uma fé de fato, né? Essa fé, me fugiu aqui a palavrinha que eu ia colocar, é uma fé diferenciada, poderosa. Contra ela, né, nada pode. Essa é a fé que o cristão está de fato. Aquele cristão é um cristão que não capenga, não. Ele tem fé verdadeira pelo conhecimento. Não é fé rasa. Não é fé porque vê os outros terem fé. Não é ter fé em tudo. Não é ter fé na nossa disso, entendeu? Não, é ter fé na palavra, no conhecimento, confiar, né? Essa fé tem que ser alicerçada pelo conhecimento, que gera, claro, né? Vai transbordar gratidão, porque o cristão que observou a palavra, tá lá em Hebreus 11, exemplos de fé, observou os exemplos de fé que não faltam aqui, são vários registros, um mais empolgante que o outro, ele vai transbordar de alegria de fato. Porque ele não precisou ou precisa viver o tempo, vivenciar, né, para testificar com seus próprios olhos ou até nos nossos tempos, milagres extraordinários, coisas que não se explica para que a fé dele seja apurada. Não, ele só precisa ter conhecimento. E automaticamente vem a gratidão, né? Versos 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Isso aqui é muito importante, tá? Preste muita atenção. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Fugiu de Cristo, que eu coloquei lá no início, fugiu do foco da importância da ressurreição do nosso Mestre, fugiu da base do conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus, são filosofias vãs. Não tem poder de amadurecimento, não tem poder de
de nos selar, né, com o selo do Espírito, como foi lido aqui nos outros vídeos. Não tem poder de garantia de vida eterna, de nos garantir a vida eterna. Não tem poder de nos dar garantia de coisas extraordinárias que vai ser lido aqui na frente. São apenas filosofias. Podem ser muito bem eloquentes, né? Bem colocadas, mas são apenas filosofias. Então devemos tomar muito cuidado com isso, né? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Glória a Deus. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Essa questão da circuncisão, se você ler o livro de Coríntios, se você ler Romanos 12, que é muito interessante para falar a respeito, né? Rogo-vos, irmãos, que se ofereçam. Depois eu dou uma lida lá. Então, a circuncisão, ela é feita no coração, já coloquei nos vídeos anteriores. A circuncisão ela não é operada na carne, como é de costume ou tradição. Existem tribos isoladas, já coloquei isso, do povo descendente judeu antigo, verdadeiro. Então, esse povo não tem como se justificar, mesmo fazendo direitinho. Aí hoje tem alguns, como países da África, se não me engano, na Etiópia, o governo ele proibiu a circuncisão, que também era feita em mulheres. Era cortado o clítoris, né, que fala da mulher, para que a mulher não sentisse prazer. É algo, né, terrível. Então, já estão trabalhando contra isso, como vendo, claro, como saúde pública, porque de fato né? Depois de Cristo, a responsabilidade, gente, é individual. O trabalhar do Senhor é na humanidade inteira, porque o Senhor ele é onisciente. E o conhecimento ultrapassa barreiras, fronteiras, e até lugares que são, né, dificultosos, que entre o conhecimento da palavra do Senhor, o Senhor faz com que isso aconteça. De diversas maneiras. Hoje as pessoas têm mais facilidade de buscarem conhecimento, né? Então, depois de Cristo, devemos nos apegar às suas palavras de instrução, de como estarmos preparados para sermos circuncidados no coração, para sermos justificados, como diz Romanos 6, né? Crendo que fomos justificados por quê? Porque morremos na semelhança da morte de Cristo e ressuscitamos na semelhança da sua ressurreição. Está lá em Romanos 6. E aí entra, eu vou até ler lá, deixa eu ver, depois eu retorno aqui, Romanos 12, que também é uma preocupação do apóstolo. Romanos 12, gente, que calor é esse, meu Pai. Aqui em Romanos 12, versos 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que está dentro da nossa possibilidade? Buscar conhecimento para que tenhamos a compreensão da letra de modo espiritual e todos os conceitos que foi nos dado, né, ou que muitos ainda estão aí sendo alimentados, se renovem. Vai renovar com a simples atitude de falar, não, peraí, eu vou ler a Bíblia. Ou ouvir quem realmente lê, né? Que hoje em dia tá meio complicado aí, né? É bênção para lá, é bênção para cá, é para todo lado. Mas a exposição da palavra e alguém que está ali preocupado em levar o conhecimento
da compreensão da letra de modo espiritual, acredito que não tem muitos, mas existem. E louvado seja o nome santo do Senhor por isso. Então, importa que se tenha o interesse de pesquisar, de buscar, de ler. E esse processo de renovar a mente, circuncidar o coração, justificar, ser selado, o Pai faz. Então, você será mais um, glória a Deus, porque o objetivo é esse, né? Que muitos sejam revelados, porque a própria natureza criada está aí esperando com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, né? Continuando. Versos 12 de Colossenses 2. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Foi o que eu falei lá de Romanos 6. A consciência, Cristo morreu, eu também morri, porque eu creio na morte dele. Ele ressuscitou, e também coloquei isso no vídeo anterior, iremos ressuscitar também, porque se não ressuscitar, se essa não for a minha esperança, como diz o apóstolo, se essa não for a esperança, é em vão. Não faz sentido, né, gente? Você vai esperar pelo quê? Muitos, por não terem sido revelados, colocam sempre essa questão do céu. Vai morar no céu, vai morar no céu. No céu não habita sangue e nem carne, habita espíritos. Depois de morte, é possível que os que morreram em Cristo tenham essa possibilidade de conhecer o plano espiritual de forma extraordinária. Mas existem as promessas de vida aqui, porque quando os reinos, né, serão retornados para o Mestre, né, retornados para o Pai, então todas as coisas se cumprirão. A terra que está lá desde o início, ela vai de fato ser uma realidade para todos aqueles que em Cristo estão ou morreram, né? Versos 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, louvado seja Deus, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então, tá bem claro, né? Veja que o sacrifício do Mestre teve um porquê. E esse porquê, se você ler Isaías 54, 54 ou 53, vai falar do sofrimento do Mestre. Tudo em prol de nos dar a esperança de uma nova oportunidade de vida eterna. Porque até então estávamos todos condenados. Aí sim, né? Seria justo. O tempo de vida aqui era só isso e acabou. Porque continuava depois do plano de desprendimento do espírito e da alma do corpo, condenados. Está lá em Daniel. E a gente tem que se regozijar, ter conhecimento disso. E focar para a importância da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Por que o mundo nega? Para que as pessoas não sejam salvas. E quando compreendemos isso e entendemos a grandiosidade da morte e da ressurreição do nosso Mestre e o porquê, aí a gente se vê como um miserável de fato. Porque nós não podemos, não trata-se das minhas obras, do que eu faço. Não, eu sou aperfeiçoado pelo conhecimento do Evangelho, eu vivo essa nova identidade em Cristo, porque de fato Ele foi gerado em mim. Eu fui transformada pelo conhecimento do que foi feito por mim. E qual é o plano de Deus? É grandioso. E que nem o cristão com essa nova identidade consegue absorver total. Porque é grandioso.
e é verdadeiro, vai se cumprir, assim como nós vemos o sol, assim como o dia amanhece, vai se cumprir. E é importante que se entenda que essa coisa de se auto-justificar nas obras, nessas ordenanças que já foram pagas, porque era feito, né, todo um processo lá, porque representava coisas futuras, que era feito no tempo de Moisés, para expiação do pecado, está em Hebreus 8, era necessário que o sacerdote entrasse anualmente para expiação do pecado do povo, era necessário, porque o povo não estava antes do sacrifício perfeito e definitivo. Até que chegasse esse dia e chegou, glórias a Deus, agora o que está aí para nós é o tempo em graça. Um tempo que representa de um favor imerecido. Não merecemos, mas foi feito. Então, quando eu absorvo esses conhecimentos, quando eu aceito, compreendo, eu tenho uma nova identidade no meu mestre. Quer eu desprenda do corpo, vou viver o plano espiritual. Quando retornar, vou viver a vida eterna prometida pelo Pai aqui. Amém? Essa tem que ser a nossa consciência. Questão de obras ritualísticas não me garante nada. Pelo contrário, só atrapalha. Mas quando eu tenho uma vida com a responsabilidade que eu sou cristã e que esse perfume que é Cristo não pode ser escondido, tem que ser visto na minha vida, no meu modo de viver, de falar, no meu comportamento, né? E no senso de questão de justiça, ser realmente justo naquilo que eu vivo. Isso é importante. Então, traz a questão da responsabilidade pessoal, entende? Poderia falar mais, gente. Continuando lendo aqui, verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com que relação alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ou seja, essas coisas, ele está colocando aqui, essas coisas eram sombras das coisas que haveriam de vir. E como já coloquei, vieram, se cumpriu no Filho, né? Então, quando ele coloca essa questão da festividade, o que come, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, é a consciência. E lá em Romanos, agora eu não estou certa exatamente da passagem, mas Romanos não, é Hebreus. Vocês leem que vai falar a respeito dos fortes e os fracos. Nessa coisa assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso aqui. Cada um se autoanalise, porque a consciência é que vai nos fazer pecar. Se eu estiver comendo algo e disser, isso aqui é impuro, eu não vou comer, mas eu vou comer, não é bom para mim, mas eu vou comer, vai me fazer mal. Se o meu organismo não aceita, eu tenho que ter um conhecimento mais aprofundado, né? Se o meu organismo não aceita, tá rejeitando, não vou comer. Questão de consciência, de autoconhecimento. Mas eu não posso levar o meu próximo a pecar. Olha, eu não como isso aqui porque isso você também não deve comer. A questão da religiosidade, as festividades religiosas, a celebração das luas novas, isso é mais voltado a um povo que diz que é e não é. Está lá em Apocalipse 3. A questão da lua nova. Eles têm mais conhecimento dos astros, né? Do que o conhecimento do evangelho. Eles não aceitam. Então, são filosofias vãs. Se não está apontando para o filho, o que foi feito por nós, a grandiosidade do que se representa do que foi feito por nós, são filosofias, né? É interessante aqui, ó, verso 17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. A realidade das coisas, do que realmente é fundamentado no propósito de Deus, encontra-se em Cristo. Amém?
Versos 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta determinadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido com... Peraí, deixa eu voltar aqui, verso 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, se a pessoa não está unido em Cristo, no sentido de que absorveu seus ensinos, né? O conhecimento dado aí ao apóstolo Paulo, se essa pessoa não tiver fazendo parte deste corpo, cujo Cristo é a cabeça, e que infelizmente é uma palavra que é muito distorcida, né? Coloca como corpo a igreja, mas é uma igreja como se fosse uma igreja particular, terrena, tipo uma congregação, mas tudo isso tem que ser voltado para o campo espiritual, a responsabilidade, a pessoa que foi transformada, né? Então, todas as coisas vão fazer sentido na vida desse cristão. Porque esse cristão ele está alicerçado na verdade, que é Cristo. Toda a sua base de conhecimento está voltada sobre a palavra e os ensinamentos dele. É uma pessoa com uma nova identidade. E a identidade dessa pessoa é quê? Cristã. O que significa a palavra cristã? Eu criei, eu estou. A pessoa que crê e está em Cristo. Então a responsabilidade, ela se volta, né, para o campo individual, sim, não significando que a pessoa tem que viver uma vida individual. Não, quanto mais irmãos comungando dessa mesma fé, dessa mesma doutrina, desse mesmo conhecimento, melhor, né? É maravilhoso. Só que é tão particular e tão dificultoso e estreito o caminho, porque tornaram esse caminho dificultoso, né? Que as pessoas tendem aí uma dificuldade de serem renovadas. Versos 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade falsa, com sua pretensa religiosidade, falsa humanidade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Perceba que é muito difícil, gente, refrear os impulsos da carne. Porque o inimigo, ele ganhou muitos súditos na terra. O inimigo ganhou um exército gigante na terra. E ele, quanto mais pessoas ele puder trazer para o campo da ignorância, para o campo da rebeldia, do coração obstinado, do orgulho, da prática dos 7 pecados capitais, que foi colocado aí no vídeo também, e a levar as pessoas a caminhos contrários ao caminho da vida,
que é Cristo, o caminho do conhecimento para se obter essa nova identidade, o trabalhar é pesado mesmo, porque envolve os desejos carnais, envolve o que o olho vê, né? O que as mãos podem apalpar, envolve a questão do desejo, né? Tudo que o ser humano precisa e se limita nessas coisas que se acabam. Aqui está colocando não toque, não manuseie, já está partindo para um outro lado, é a questão de espiritualidade, né? Questão de religiosidade, melhor dizendo. Então as pessoas se apegam muito às coisas práticas, né? As coisas que se podem ser palpadas. As pessoas querem que Deus dê resposta ou que Deus se mostre presente nas atitudes que não estão de acordo com o que diz a palavra do Senhor. As pessoas hoje estão muito obcecadas por visões, como foi colocado aqui, questão de visões, e elas têm uma mente muito fértil, né? Porque elas se deixam se levarem a isso, e os objetivos são muitos, né? Menos a edificação do templo, menos a purificação. Porque esse tempo que o Senhor está nos dando é um tempo que só Ele tem conhecimento. Veja que, partindo disso, com o nosso raciocínio lógico, mais básico que seja, como que nós podemos trabalhar contra algo que nós não temos poder algum? Nós não temos poder do tempo. Nós somos seres humanos aqui nessa terra e que, se não estivermos com essa nova identidade, se não estivermos aí bem alinhado à doutrina cristã, à palavra do Senhor, é uma vida sem sentido. E se estivermos dando ouvido a filosofias vãs, estamos perdendo tempo precioso. Porque o tempo da vida do homem, da mulher, do homem, é curto comparado aos propósitos de Deus. Eu sempre gosto de meditar em Jó. Lá fala que Jó era um homem temente, reto e que se guardava de fazer o mal. Jó era um homem espiritual. Jó já tinha uma nova identidade, mesmo sendo antes de Yeshua. Jó, ele foi atento ao que o Senhor o instruiu. Jó, ele foi exemplo. E ele tinha ele tinha uma vida, né, confortável no que diz respeito ao poder aquisitivo. Ele não estava voltado para as coisas materiais. Tudo veio de Deus, né? Essa consciência de Jó, tudo veio dele. Então Jó chega a um momento muito dificultoso da vida dele, porque afeta a sua saúde e o emocional, a perda dos filhos, né? Das pessoas que ele conhecia ali. Mas Jó não perde a fé. Então é essa fé que nós devemos nos apegar, porque que não falta aí são exemplos de fé, como Abraão se afastou da parentela, mas continuou seguindo no caminho de obediência, sem olhar para trás, confiando que o Senhor estava prometendo a ele, embora ele não alcançou em vida, porque ele chegou a ser revelado e ter o entendimento de coisas ainda maiores, ele andou em fé com Deus, por isso foi considerado o pai na fé, né? Então, Colossenses 2, é importante que se medite e leia várias vezes para entender os campos que nós não nos devemos, que nós não devemos deixar que nos engane. E não deixar que nos engane é só tendo conhecimento. O antídoto é esse, conhecimento.
Quanto mais debruçar na palavra, a palavra diz, né? Medita na minha palavra de dia e de noite. Temos essa capacidade. Porque quando lemos a palavra do Senhor, podemos meditar onde quer que estejamos. Para isso que o Criador nos deu um cérebro, né? Para trabalhar a nosso favor, não contra nós. Mas devemos sim considerar que o inimigo, ele ganhou um exército gigante, mas esse exército que ele ganhou, em questão de minutos, o Criador pode tornar nova criatura, uma nova identidade nessas pessoas. Elas só precisam se deparar com a verdade. Então não vamos nos limitar. Vamos usar o nosso tempo que o Senhor nos dá para levar o conhecimento. E não ter medo. Porque quem tem que ter medo é quem não teme a Deus. Devemos ter temor de Deus e não ter medo do homem. O homem, ele é tão obstinado, ele é tão rebelde, tão cheio de corrupção. É um corpo que está inundado na corrupção, que ele repudia a palavra do Senhor. Eles criam seus próprios ensinos. Eles têm os seus soldadinhos, têm os seus descendentes. Mas isso tudo é tolice. Não reconhecer o Filho de Deus é porque não foi revelado, não tem como. Não tem como, porque é grandioso, é precioso. É preciso que seja humilde de querer conhecer. Esse é o ponto de partida. E é Deus que conhece esse ponto. Eu quero saber desse Cristo aí, desse Messias que os cristãos falam, que veio. Esse povo aí que fala desse Cristo, do Filho de Deus. Eu vou conhecer, eu vou buscar aí para ver o que diz. Se Deus vê humildade, Deus revela. Esteja onde estiver, seja descendente de quem for, Deus revela. Então o conhecimento ele é muito importante, ele é crucial para que as pessoas cresçam, para que as pessoas sejam reveladas, para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas deem frutos demonstrados, frutos de arrependimento, para então ser gerado um cristão. Perceba que a nova identidade, ser cristão, exige processos, né? E que nem todos entendem que precisa passar por esse processo. Então, falo de novo, medite em Colossenses 2 e não se deixe enganar pelo engano. Estejam atentos, estejam aí com o Espírito Santo, guerreando contra aquilo que impede ou quer impedir o avanço, né? Para que os revelados sejam conhecidos aí e alcançados, amém? Que o Criador tenha misericórdia desses que estão enganados, que o Senhor revele, que o Senhor transforme, liberte, que o Senhor quebre as cadeias, que o Senhor repreenda as potestades, que o Senhor permita que os seus anjos em favor dos seus filhos e filhas esteja acampando, nos guardando das artimanhas das trevas. Amém? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.